Certo dia, um garoto chamado Peter estava voltando da casa de um amigo, quando no caminho ele viu um filete de água jorrando da parede. Tratava-se de um vazamento na estrutura do dique que protege a Holanda de ser engolida pelo mar. Ao ver aquilo, em um ato heróico, o Peter usou o seu dedo para conter o vazamento e impedir que o buraco aumentasse e colocasse em risco a estrutura e, consequentemente, todo o país. Esse é um pedaço da lenda do pequeno herói da Holanda. A pergunta que eu quero fazer aqui é: essa história seria muito absurda? Ou será que é mesmo fisicamente plausível um jovem garoto conter todo o oceano apenas com o seu dedo? Meu nome é Pedro Lose e bem-vindos a mais um vídeo do curso de Física Básica do Ciência Todo Dia. Para responder isso, nós precisamos ter alguns elementos em mente. O primeiro deles é entender o que de fato é um fluido, que nós já citamos no vídeo anterior a esse. Claro que eu vou tratar aqui dos fluidos mais comuns, que na linguagem científica a gente costuma chamar de fluidos newtonianos. Eles se comportam de uma maneira mais intuitiva, como a água, o ar, o suco que você toma no almoço, ou o gás hélio que você inala para falar com a voz fina. E eu realmente espero que o editor não tenha feito a minha voz ficar fina nesse último take, porque senão a gente vai ter que conversar. Um fluido é uma porção de alguma substância que pode se deformar quando submetida a diferentes formas de aplicação de força. Nós podemos dizer que a palavra fluido se refere a um grupo de estados da matéria que inclui líquidos, gases e plasmas. Eles não podem quebrar, esfarelar nem rachar. Independente de como você tenta aplicar alguma força no interior de um fluido ou sobre ele nas suas faces externas, você estará apenas alterando a posição das suas moléculas. Um fluido contido em um recipiente, como por exemplo um líquido em um pote, aplica forças em todos os pontos onde ele faz contato com o pote. Não tem nenhum segredo nisso. O pote está tentando segurar o fluido no lugar e o fluido, como resposta, tenta empurrar o pote. Mas entender isso nos permite ir para o segundo elemento que precisamos nesse vídeo, a pressão. Matematicamente, pressão é força aplicada em uma superfície dividido pela área da superfície sobre a qual ela é exercida, que nós traduzimos para P igual a F sobre A. Você, por exemplo, com o seu peso, pode fazer diferentes pressões no chão. Se imagine em duas posições, em pé e deitado. Em qual dos dois casos uma balança marcaria um peso maior? A resposta é em nenhum deles. Nos dois casos, a sua massa é a mesma. Ou seja, temos uma força igual te puxando para baixo e fazendo você pressionar o chão. Porém, quando você está de pé, a área de aplicação de todo o seu peso é a área que os seus pés cobrem. E quando você está deitado, você distribui a ação do seu peso ao longo de uma área muito maior. É por isso que é mais fácil de aguentar alguém deitado em cima de você do que alguém em pé em cima do seu peito. É com base nisso, por exemplo, que bombeiros muitas vezes se movimentam na horizontal, praticamente rastejando quando em operações de resgate em áreas de lama ou solo muito instável. Essa ideia de pressão também vale para os fluidos. Quando você entra em uma piscina, o seu corpo toma o lugar que antes era da água. Com isso, a água tenta retornar para o seu lugar original. E por isso existe uma distribuição de forças ao longo do seu corpo. Ou seja, a água faz uma pressão em você. Você pode inclusive experimentar a sensação de pressão em uma parte do seu corpo muito mais sensível, os seus tímpanos. Quando você mergulha, não precisa ir muito fundo para começar a sentir um desconforto no ouvido. Isso acontece porque quando você vai para o fundo da água, você terá uma porção bem maior do que antes dela em cima de você, e isso resulta em uma pressão maior. A pressão em um ponto no interior de fluidos tem relação direta com a quantidade desse fluido existente acima desse ponto. Por exemplo, a pressão que o ar exerce em você agora mesmo é de aproximadamente 1 atmosfera, que é a unidade mais comum no dia a dia. A não ser que você esteja no alto do Everest ou varie bastante sua altura na superfície da Terra de alguma maneira, a pressão experimentada será por volta disso. Já no interior da água, a cada 10 metros de profundidade, nós experimentamos o aumento de 1 atmosfera de pressão. Com isso, um mergulhador a 10 metros de profundidade experimenta a pressão de 2 atmosferas, uma por conta dos 10 metros de água acima da sua cabeça e uma relativa à pressão feita pela camada de ar na superfície da Terra, que eu comentei agora há pouco. Só que a pressão também depende da densidade de um fluido, que é uma grandeza física que diz para nós quanta massa existe concentrada em um determinado volume. Por exemplo, uma garrafa PET de 2 litros cheia de água possui 2 kg de massa, enquanto a mesma garrafa PET cheia com 2 litros de mel tem quase 3 kg. O mel é mais denso do que a água, por isso você consegue colocar mais massa de mel no mesmo volume do que a água.
Mergulhar a uma profundidade de 10 metros de mel poderia até ser gostoso, mas te faria experimentar uma pressão muito maior. Então a pressão nas paredes internas de um recipiente que guarda um líquido depende diretamente da densidade do líquido que ela contém e da profundidade em que está sendo analisada essa pressão. 3 vezes mais fundo, 3 vezes maior a pressão. Só tem que lembrar de somar a pressão atmosférica no final dessa história, porque geralmente para uma análise técnica ela está presente ali também. Dá para visualizar essa ideia bem facilmente, usando apenas uma garrafa com água cheia com furos em uma linha reta vertical. A força é aplicada perpendicularmente à superfície interna da garrafa e cresce com um aumento da profundidade. Um jeito fácil de ver como a pressão depende da gravidade é soltando essa garrafa cheia com furos. Quanto mais embaixo ou mais profundo um fundo estiver, maior será a pressão com que ele é expulso da garrafa. Agora, com essas ferramentas intelectuais em mãos, nós conseguimos responder a pergunta proposta no início do vídeo. É fisicamente plausível um garotinho conter o oceano apenas com o seu dedo? E a resposta é que, surpreendentemente, sim. Não há nada de tão absurdo nessa história. Quando a lenda é contada, a maneira que isso é passado nos faz entender que um jovenzinho segurou com apenas o dedo toda a massa do Oceano Atlântico, o que teria um peso tão absurdo que nenhuma criatura mortal teria forças para carregar. Mas a verdade é que ele só tapou um buraco com o dedo. E para fazer isso, ele precisava fazer uma força relativa à pressão feita por, exagerando, 10 metros de água, em uma área igual à espessura do seu dedo. Isso daria algo na ordem de uns 10 newtons, ou uma força parecida com um peso de 1 kg. Ele não teve que segurar o oceano inteiro com a mão. O Peter teria que ser forte para isso. Mas não é nada tão absurdo quanto parece quando ouvimos a história pela primeira vez. E além disso, o ponto mais baixo da Holanda é perto de Rotterdam, e tem um nível de 6,76 metros abaixo do nível do mar. Então nessa história o Peter na verdade não chegaria nem perto de experimentar uma pressão dessas de 1 atmosfera a mais no seu dedo. Na história tem uma parte que diz que quando ele está quase desistindo, ele se lembra dos seus familiares que provavelmente estariam dormindo super confortáveis em suas camas dentro de casa, e então ele pensa que se ele desistisse, ele poderia acabar inundando a Holanda e afogando seus pais e irmãos. Agora, isso poderia acontecer por conta de um outro princípio, que é o princípio dos vasos comunicantes, que é uma tendência que o mesmo fluido tem de se nivelar quando compartimentos diferentes se comunicam. E ainda mais interessante é que em qualquer um dos compartimentos, independente do seu formato, pontos de mesma profundidade possuem a mesma pressão, como no segmento de reta que indica os pontos no nível A, B ou C. No caso da Holanda, se essa água vazasse eternamente, o país iria ficar se enchendo de água até que o nível da água do lado de dentro se igualasse com o nível do lado de fora do dique. Essa ideia dos vasos comunicantes é muito usada também em casas e condomínios nos sistemas de caixa d'água, onde a caixa d'água principal é colocada em um nível bem acima das torneiras, chuveiros e privadas, de modo que a água chegue nesses locais com uma pressão boa o suficiente para ser usada. E para fechar o vídeo eu vou trazer uma ideia que incrementou e incrementa até hoje muitas tecnologias que nós usamos no nosso dia a dia. Foi bem legal de termos analisado essa história toda do menino holandês nos mínimos detalhes, porque agora a gente tem um conhecimento suficiente para sair um pouco da fantasia e entender uma coisa que revolucionou a nossa realidade. E eu estou falando do princípio de Pascal. Pascal percebeu que uma alteração de pressão em um certo ponto do fluido é comunicada por inteiro para as outras partes do fluido. O que eu quero dizer com isso é que se eu aumento a caixa da água 10 metros para cima, isso vai acrescentar 1 atmosfera de pressão a mais na tubulação e essa pressão é transmitida para todos os terminais da casa. O chuveiro, a torneira e a descarga da privada estarão recebendo água com 1 atmosfera de pressão a mais. Então, sabendo que a variação de pressão em qualquer ponto de um fluido em repouso em um recipiente é transmitida por inteiro para todo o fluido, foi possível construir as tão famosas prensas hidráulicas, que até hoje viralizam na internet. Elas funcionam com base nesse princípio da seguinte forma. Temos 2 vasos comunicantes, um fino e um outro bem largo. Variando a pressão do lado mais fino, essa variação será transmitida para toda a prensa, chegando do lado mais largo. E aí basta parar um pouco e lembrar que pressão na verdade pode ser pensada como força dividida pela área. Então, se a pressão que eu aplico de um lado chega igual no outro lado, isso significa que eu estou de fato multiplicando a força que foi colocada inicialmente no lado mais fino. E eu vou dar um exemplo para isso ficar mais claro. Se essa prensa for tipo um elevador, onde uma pessoa com 70 kg sobe com seu próprio peso em um pistão de 30 kg e com um ar igual a 1 metro quadrado, isso significa que ela está transmitindo uma pressão de 1000 pascais. Essa é outra unidade de pressão muito utilizada, em homenagem ao Pascal. Se do outro lado nós temos um pistão de 100 metros quadrados com 100 kg,
Por causa do princípio de Pascal, a pressão que ele recebe tem que ser de 1000 pascais distribuídas em sua área. Então o peso da pessoa será capaz de erguer 1000, que é igual a 1000 mais x dividido por 100. Logo, x igual a 99.000 newtons, o que é um carro de quase 10.000 quilogramas. Isso é muito bizarro, muito útil, mas não é magia. Na verdade, um preço é pago para que as forças sejam multiplicadas dessa forma. A pessoa faz pouca força para erguer o carro, mas para isso tem que se deslocar bastante para baixo para conseguir fazer o carro subir só um pouquinho. Com base nessa ideia, nós somos capazes de desenvolver tecnologias extremamente úteis, sem as quais não conseguiríamos nem sequer sustentar o nosso estilo de vida atual. Coisas como freios, elevadores, prensas e braços de tratores. Agora me pergunto o que o Peter teria feito se, além de ter colocado o dedo para conter a água, ele também conhecesse o princípio de Pascal. E isso conclui nosso vídeo. Tem mais um nesse capítulo e eu aguardo vocês nele. Muito obrigado e até o próximo vídeo.